livro de Josué, capítulo 1 e o verso 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Seu assento com toda a sua gentileza. O texto que tomamos como base para o princípio destes minutos que me fora oportuno aqui nessa noite. Ele não é difícil a sua interpretação desse texto quando nós já temos um certo conhecimento e uma certa leitura a respeito do texto que usamos para esmiuçar todo o seu contexto aqui. O texto que nós revivenciamos, ele nos lembra um momento muito difícil emocionalmente falando. O contexto é de uma certa limitação espiritual, emocionalmente falando. Dentro desse contexto, há um motivo para um desgaste, uma desestabilidade emocional. O motivo desta desestabilidade emocional, dessa falta de estabilidade emocional, é devido a uma grande perda que o personagem central que carrega o nome do livro está passando. Ele sofreu uma perda, e lidar com perda não é fácil, ainda mais quando a perda significa muito para nós, em todos os aspectos, sentimentalmente falando. Josué perdeu um grande líder, Moisés. Josué perdeu um grande professor, Moisés. Josué perdeu um grande educador para o seu crescimento espiritual e para o elevo do seu ministério. Lidar com perdas não é fácil. Desde que Josué soube da notícia da morte de Moisés, Josué teve uma desestabilidade muito grande emocionalmente falando. O problema não é só a desestabilidade emocional. O problema não é só o impacto emocional. O problema não é só o baque emocional. Uma coisa sobrecarrega a outra dependendo da situação. Uma coisa leva a outra. Josué, dentro deste aspecto de desestabilidade emocional, Josué automaticamente, psicologicamente, ele se encontra um pouco frustrado na sua vida. Josué está desestabilizado psicologicamente dentro desse contexto. E dentro desse contexto nós vamos ver então um Josué limitado. Dentro desta limitação nós vemos um grande desgaste físico. Depois da morte de Moisés, Josué não exerceu seu ministério. Depois da morte de Moisés, Josué não executou com excelência a ordenância, a vocação, o poder, a unção que Deus delegou para a vida dele. Existem situações que nós passamos emocionalmente, que dependendo do que nós passamos emocionalmente, desgasta tanto a nossa estrutura emocional e abala completamente a nossa estrutura física. Existem pessoas que carregam experiências na sua vida, e essas experiências provocaram uma certa desestabilidade emocional. Não obstante, o dia dela não foi um dia produtivo, talvez no trabalho. O seu ministério, depois de algumas experiências na sua estrutura emocional, o seu ministério ficou um pouco parado, ficou um pouco estacionado, e dentro desse contexto uma coisa leva a outra, parando a estrutura física, abalando o emocional, e parando a estrutura física debilita completamente a vida de oração. Existem pessoas que carregam experiências na sua vida emocional, e uma coisa puxou a outra, uma desestabilidade na sua vida emocional provocou uma certa desestabilidade física. Ela perdeu a força de ir para o culto, ele perdeu a força de ir para o culto, mesmo tendo uma unção extraordinária de Deus sobre a história da vida dela, mesmo tendo uma unção de Deus extraordinário sobre a vida dela. Houve problemas que contribuíram para esse desgaste emocional, e com esse desgaste emocional desestabilizou completamente o seu ministério, deixou de exercer
exercer, e deixando de exercer, automaticamente os céus já não ouviu a sua oração, por conta de experiências que você viveu. O céu já não ouve mais a sua consagração, por conta de experiências que você passou, sentiu na carne, você vivenciou. O céu já não ouve mais a sua voz dizendo: Deus me socorre. Provérbios capítulo 15, o verso 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Parece que eu vejo aquele que te chamou, eu preciso ter um diálogo com ela. Parece que eu vejo que aquele que te vocacionou, eu preciso ter uma conversa particular com ele. Parece que eu vejo que aquele que te escolheu do ventre, te chamou, da madre te santificou, eu preciso ter um diálogo sério com ela. E Deus marca sem Josué saber, e Deus marca sem Josué ter o entendimento, uma reunião. E Deus atravessa toda a atmosfera espiritual, Deus atravessa toda a esfera física, e atravessa toda a atmosfera espiritual, desce para falar com Josué. Mesmo os demônios acreditando em um mundo espiritual que Josué não se levantaria, por conta da experiência que ele vive, mesmo o demônio acreditando que ela não vai mais se erguer, depois dos traumas que ela carrega na vida dela. Existem pessoas que passaram por experiência em sua vida sentimental, que abalou o seu ministério, e nunca mais você foi mais o mesmo depois daquela experiência. Mas eu sinto o cheiro da unção profética de Deus que vem sobre a minha vida nessa noite, nesse altar, e vai te levantar, independente dos traumas que você viveu, independente das marcas que você carrega, independente dos choros que você contraiu para a tua vida. Existe um leão da tribo de Judá, eu vou dar lugar. Existe um leão da tribo de Judá que marcou a tua história. Eu sei que existe uma experiência que contribuiu para uma certa limitação, uma certa dificuldade espiritual sobre a tua vida, mas o Deus que me chamou, o Deus que te vocacionou, Ele contemplou a cada lágrima que caiu dos seus olhos, Ele contemplou a cada lágrima que caiu, a cada dificuldade que você passou, e Ele está descendo em encontro da tua vida. Se Ele está descendo, é para te pôr de pé. Eu vou dar uma notícia para este ano de 2021. O diabo que achou que você entrou caído, entrou prostrado, e vai sair prostrado, esse é o ano que Deus te levanta novamente. Este é o ano, só quem acredita. Este é o ano que Deus vai marcar o teu ministério. Esse é o ano que Deus vai envergonhar o teu adversário. Esse é o ano que Deus vai envergonhar aqueles que desacreditou que depois de algumas experiências você não iria se levantar. A voz do leão da tribo de Judá fala fortemente ao meu coração, e o Deus, o leão da tribo de Judá, está dizendo para mim: chegou a hora de... Alguém pegou lá, chegou, alguém pegou aqui, alguém está pegando esta palavra. Deus está falando comigo através dessa mensagem profética, que Ele vai levantar quem o diabo achou que não iria levantar, que Ele vai erguer quem o diabo achou que não ia se erguer mais. Quem levanta é Deus, quem capacita é Deus. Deus está tomando alguém pelas mãos. Reage, minha serva, que hoje eu te levanto do chão. Reage! A voz de Deus desceu e disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e atravessa o Jordão. Enquanto, aleluia, a sua mente, o seu subconsciente diz: eu não consigo me levantar. O impacto foi forte demais, a dor foi demais, a traição foi demais, a decepção foi demais. Deus sabe os traumas que você carrega. Deus sabe os cortes que me causaram esta certa limitação ministerial sobre a tua vida. Mas Deus está dizendo que independente do que aconteceu, existe um projeto para a sua vida.
que independente do que se passou, Deus não anulou o projeto. Coloque a mão no teu coração, porque as dores que estão guardadas aí não anulou o projeto de Deus. Coloque a mão no teu coração, porque os traumas que você viveu não anulou o projeto de Deus, não anulou o que Deus tem para a tua vida. Só quem acredita,